Olá! Você conhece a história da família no Brasil? Não? Pois é, eu também não conhecia, fui atrás desse tema, achei uma história bem interessante, caminha bastante com a história da nossa sociedade e achei por bem vir contar aqui, já que tudo que a gente conversa aqui, ou praticamente tudo, né, acho que posso dizer essa afirmação, gira em torno do conceito de família. Então, nada mais justo do que a gente apresentar a história dessa família para você. Se você já gostou dessa introdução, conhece aquela pessoa que é verdadeiramente apaixonada pela sua família, já antes de continuar o vídeo, salva esse conteúdo, compartilha com essa pessoa, assina o canal, tem muitos temas interessantes, muitos temas legais, tenho certeza que você vai gostar de conferir. Bom, para começar, o início de tudo foi em 1916, com o Código Civil, que colocava a família por um conceito, né? A família tinha um conceito, ou carregava um conceito vindo do direito romano, que é onde veio toda essa ideia do patriarcado que a gente carrega bastante até hoje, que é o quê? O patriarcado como centro da família, né? Essa cultura de que o homem é o provedor, de que o homem vai trabalhar e a mulher como a imagem de quem fica cuidando da família e de que cuida dos filhos. Então, o centro de tudo era sempre o patriarcado, né? O homem como o pai, né? A figura masculina como pai, membro, autoridade máxima da família, né? Até muitas vezes acima do próprio Estado. Então, quem decidia tudo ali dentro daquela entidade familiar era realmente essa figura masculina central. Tudo isso caminhou durante bastante tempo, e aí em 1977, com a lei do divórcio, muita coisa começou a mudar, as regras começaram a serem colocadas, porque até então não existia essa possibilidade de se ter o divórcio, né? Na verdade, o que se tinha era o que chamamos de desquite, né? Que quase não existia. E, na verdade, uma última forma, né? Além dessa de se haver esse desquite, que era o que a gente hoje chama basicamente de divórcio, era com a morte. Então, não havia como você conseguir se separar, né, ou se divorciar da pessoa. Então, esse desquite eram em casos muito específicos, muito difíceis de serem feitos e muito mal vistos pela sociedade. Então, a mulher que era desquitada era praticamente isolada da sociedade, era mal vista, era mal colocada. Então, não era uma coisa incentivada, muito pelo contrário, né? As pessoas não queriam passar por essa humilhação, então resistiam até o fim na sua própria infelicidade. E aí, em 77, veio a lei do divórcio, dando um pontapé em quase todos esses requisitos para se conseguir, né, o que chamavam de desquite, ainda com alguns específicos requisitos para que se conquistasse isso, algumas dificuldades ainda, como a necessidade de culpabilidade, de responsabilização ou qualquer coisa nesse sentido, mas de fato algo já estava sendo feito para construir o caminho que hoje nós temos, né, com uma maior facilidade para que isso aconteça. E não só falando sobre divórcio, mas também sobre a entidade familiar, né? A partir acho que o maior marco importante a ser colocado nesse vídeo é a Constituição de 88, que foi o que trouxe, de fato, a igualdade e o reconhecimento para outros tipos de entidades familiares, né? Porque até então havia apenas o reconhecimento jurídico de praticamente um tipo de família, né? Que é aquela vinda do patriarcado, como eu estava dizendo no início. A partir de 88, a Constituição trouxe a igualdade e o reconhecimento jurídico de todos esses tipos de família. Então, a sociedade, né, viu os seus anseios serem reconhecidos e protegidos na Constituição, o que foi
um grande avanço. E principalmente também a família tirou aquela imagem, né, do patriarcado, porque conseguiu reconhecer a família com a mãe, né, sozinha com o seu filho, como sim uma entidade familiar. Então, isso traz uma nova forma de se ver a família. E principalmente também, a família deixou de ter o centro de reconhecimento a partir do patrimônio, né? Tudo era gerido a partir do patrimônio. Matrimônios eram feitos pelo patrimônio, né? Para se preservar o patrimônio, as famílias entravam em acordo e assim faziam o matrimônio de seus descendentes, né? E isso, a partir de então, deixou de ser o centro, ou seja, essa ideia do patriarcado vindo da preservação do patrimônio através do matrimônio escolhido e tal, começa a perder força dentro da Constituição de 88, porque passa-se a ter um novo conceito, uma nova forma de se olhar a família, não a partir do patriarcado e não a partir do patrimônio como ponto central, ou seja, começa a acontecer a despatronialização. Parece trava-língua, mas não é. Mas é a forma como o patrimônio deixou de ser o centro da ideia de família. Então isso acabou deixando o direito de uma forma mais completa, né? Ou seja, reconhecendo, né? Tendo uma maior democratização para que todas as famílias fossem assistidas e reconhecidas, né? Todos os tipos de família, melhor dizendo, fossem reconhecidos e protegidos e que seus direitos fossem garantidos a partir da Constituição de 88. E aí, né, a última ideia é que dessa forma você garante as condições e os direitos fundamentais de toda pessoa, porque toda pessoa pode e deve ter a sua própria família, a sua própria necessidade reconhecida e garantida na nossa Constituição, preservando, né, todo o desenvolvimento familiar no Brasil. Então, isso tudo deixou o Estado menos intervencionista nas questões familiares e privadas do ser humano, né, direitos fundamentais do ser humano, e também deixando a democracia de forma mais livre para acontecer, e o cidadão, claro, muito mais satisfeito, vendo esse reconhecimento, né, e podendo construir a sua família da forma como bem entende, como assim deve o ser. Então era isso. Claro que é um brevíssimo resumo, mas eu acho que cumpre o que nós nos propomos a fazer neste canal. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Obrigada!